Olá pessoal, meu nome é Luiz Fernando, do canal NoBug. Hoje vou estar demonstrando como colocar no trabalho nas normas ABNT, passo a passo utilizando o Microsoft Word. Ok? Bom, a estrutura de um trabalho acadêmico, ela se divide em duas partes, a parte externa e a parte interna. A parte externa ela é composta da capa, que é obrigatório, a lombada, que é opcional, e na parte interna nós temos elementos pré-textuais, elementos textuais e os elementos pós-textuais. Os elementos pré-textuais eles contêm as informações que ajudam na identificação e utilização do trabalho. Os elementos textuais é onde é exposto o conteúdo do seu trabalho. E o pós-textual é a parte que ele sucede o texto do seu conteúdo de trabalho e complementa o trabalho. Ok? Os elementos pré-textuais nós temos folha de rosto, que é obrigatório, errata, que é opcional, folha de aprovação, que é obrigatório, dedicatória opcional, agradecimentos opcional, epígrafe, que é opcional, resumo, que é obrigatório, resumo em língua estrangeira, que é obrigatório, lista de ilustrações, que é opcional, lista de tabelas, que é opcional, lista de abreviaturas e siglas, que é opcional, lista de símbolos, também opcional, e o sumário, que é obrigatório. Nos elementos textuais, nós temos a introdução, desenvolvimento e conclusão. E nos elementos pós-textuais, temos referências, que é obrigatório, glossário, que é opcional, apêndice, que é opcional, anexo, que é opcional, e índice, que também é opcional. Eu vou fazer algumas considerações gerais antes de continuar para as próximas partes, porque nesse primeiro vídeo eu ainda não vou dar demonstrações práticas de como você faz passo a passo utilizando o Word, porque você tem que saber primeiro quais são as regras, né, do ABNT para então colocar isso em prática no trabalho que você está desenvolvendo. E a primeira regra que você deve levar em consideração é que o texto ele deve ser digitado totalmente em cor preta. Você pode até utilizar outras cores, só que isso somente para ilustrações. O papel que você deve utilizar deve ser de cor branca ou reciclado no formato A4. Os elementos pré-textuais eles devem ser impressos no anverso da folha. Pessoal, o que é anverso? A folha ela possui dois lados. Ela tem um verso e o anverso. O anverso é a parte da frente da folha. Tá? Então, os elementos que a gente falou recentemente agora na estrutura, que são os elementos pré-textuais, esses elementos eles têm que vir na parte da frente da folha. Quando você for imprimir, você não pode imprimir, por exemplo, uma folha de rosto no verso da capa, ok? Os elementos textuais e pós-textuais, eles podem ser impressos no anverso e verso das folhas. Então isso quer dizer que o conteúdo do seu trabalho, a partir da introdução, né, desenvolvimento, conclusão, esses podem ser sim impressos em frente e verso. Tá? Não obrigatoriamente, você não é obrigado a imprimir em frente e verso, isso não é a regra, mas você tem essa opção. As margens para as páginas digitadas no anverso devem ser de 3 cm para bordas esquerdas e superior e de 2 cm para bordas direita e inferior. A margem ela é a distância da borda da tua folha até a parte em que o teu texto vai ser digitado. Tá? Então, quando você for fazer a margem para páginas que vão ser digitadas em anverso, você tem que respeitar essa margem. Essa margem que ela é de 3 centímetros, então, aí para a borda esquerda e superior e 2 centímetros para a borda direita e inferior. As margens para páginas digitadas no verso devem ser de 3 centímetros para a borda direita e superior e de 2 centímetros para a borda esquerda e inferior. Então, toda página que você for imprimir no verso, ela tem que respeitar essa margem. Ela é uma margem que muda um pouquinho da margem digitada no anverso. E por que tem que ser respeitada essa margem, pessoal? Justamente para quando o seu trabalho ele for impresso e ele for encadernado, ele for prensado aí como livro, possa-se ter espaço suficiente para poder estar fazendo, né, o encadernamento desse livro e para que possa estar seguindo aí o padrão que é o exigido pela BNT.
A fonte tamanho 12 para todo o trabalho, exceto para citações com mais de 3 linhas, nota de rodapé, paginação, legendas, fontes de ilustrações e tabelas. Então, no trabalho que você está fazendo, todo trabalho ele tem que ter uma fonte no tamanho 12, tá? Então, tem essas exceções que nós citamos. Normalmente, o tipo de fonte utilizado é Arial ou Times New Roman. A ABNT ela não especifica necessariamente esses dois tipos de fonte, mas é o tipo de fonte mais utilizado. Espaçamentos de 1,5 entre linhas, exceto para citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, referências, legendas e natureza. Então, pessoal, o espaçamento entre linhas é o espaço que tem entre uma linha e a outra, e ele deve ser de 1,5, exceto para as exceções que acabamos de citar. Beleza? Vamos para a capa. Eu tenho aqui o modelo de uma capa. No mínimo ele tem que conter nome da instituição, nome do autor, título, subtítulo, número do volume, local e ano. O nome da instituição é opcional. Eu quero já falar aqui que não é porque as normas BNT às vezes elas estipulam as regras necessárias para um trabalho acadêmico que a instituição onde você estuda ela não possa estipular normas adicionais, tá? Então às vezes a pessoa fala, mas na norma BNT que eu vi não pede isso, o professor está me obrigando a colocar isso. Pessoal, acontece, tá? Cada instituição tem lá suas regras próprias também e o professor que vai estar responsável de receber o seu trabalho ou que vai estar analisando o seu trabalho, ele pode te exigir regras adicionais e o correto é você estar seguindo aí para poder ter uma satisfação em relação ao seu trabalho com a instituição, beleza? Lombada. Não é lombada que utiliza em asfalto não, tá? Essa lombada aqui, eu tenho um modelo de um livro para vocês, é essa parte do livro, tá? A lombada ela é opcional, mas caso você resolva fazê-la, você tem que colocar o nome do autor, o título e o volume. E além dessas questões necessárias, a lombada ela tem que ser nesse sentido, pessoal. Tem que ser escrito conforme está aí no exemplo do livro. A ABNT define que seja escrito de cima para baixo. Tá? A folha de rosto é obrigatório. Eu tenho aqui o modelo de uma folha de rosto. E os elementos de uma folha de rosto são nome do autor, título, subtítulo, número do volume, natureza e objetivo, área de concentração, nome do orientador e, se houver do orientador, local e ano. Pessoal, subtítulo eu não citei na página, mas também é opcional. Tá? Opcional, sim. Se houver, você tem que colocá-lo. Tá? O pessoal tem muita dúvida em relação aqui na natureza e objetivo e a área de concentração. O que colocar? Como está no modelo aí, que vocês estão visualizando, a natureza nada mais é que o tipo de trabalho que você está fazendo. Tá? A natureza, ela pode ser tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso ou simplesmente trabalho. Então, vamos lá. Natureza de trabalho, né, que seria, por exemplo, vamos supor, trabalho de conclusão de curso, apresentado ao curso tal, da instituição tal, como requisito parcial a obtenção do título tal, você tem a área de concentração tal e orientador. Tá? Então, poderia ser, por exemplo, trabalho apresentado ao curso de Sistemas de Informação da instituição Unijales, como requisito parcial a obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação, área de concentração, redes, orientador Fernando, por exemplo. Beleza? Pessoal, eu paro por aqui, porque eu vou dividir os vídeos em várias etapas, para que não fique até cansativo. Ao mesmo tempo eu vou postando para vocês a prática de passo a passo, tá? E eu vou estar colocando aí na descrição os links para que vocês possam estar acompanhando. Por hoje é só, até mais.